Quando a gente fala de gestão de riscos, né, é fácil achar que estamos falando de teoria, mas risco não é conceito, risco é consequência, seja boa ou seja ruim. E hoje eu quero te mostrar isso usando, né, algumas histórias reais. Cada uma representa um tipo de risco diferente, segundo o PMBOK. Antes de começar, um ponto extremamente importante. Os exemplos que eu trago aqui, eles são minha interpretação com base nas séries e documentários produzidos sobre esses casos. Eu não sou uma estudiosa profunda de cada um, não fiz uma investigação técnica e meu objetivo não é fazer uma análise pericial de culpados ou não. É usar essas histórias que já existem como lentes para refletir, né, sobre gestão de riscos. Vamos começar pelo risco mais difícil de aceitar, aquele que todo mundo conhecia. No acidente da TAM em Congonhas em 2007, o risco era conhecido. O próprio subtítulo, né, da série da Netflix é justamente a tragédia anunciada. A pista estava escorregadia, tinha uma ausência de ranhuras na pista, haviam alertas técnicos, havia um histórico de quase acidentes em Congonhas, tinha detalhes da segurança da fabricante do avião, e pelo que é mostrado na série, isso não era desconhecido, era documentado, debatido. O risco ele não foi ignorado por falta de informação, ele foi normalizado. E quando o risco conhecido vira rotina, né, a gente se adapta, a organização ela deixa de tratá-lo como risco e passa a conviver com ele. Até que o impacto, né, e o desastre, no caso desse acidente aéreo, acontece. Agora vamos para a segunda categoria, que é o conhecido desconhecido. O risco clássico, né. Um exemplo que eu quero trazer aqui é o caso da Boeing 737 MAX. Pela série produzida, né, sobre o tema, existia consciência de que havia o risco. Existia um sistema que foi instalado nas aeronaves, era novo, complexo e sensível, né, e sabia-se que ele podia falhar. O que não se sabia era quando, como e com qual impacto real. E esse tipo de risco exige análise profunda, testes, comunicação clara, humildade técnica, mas quando existe, né, de um lado pressão por prazo, mercado, narrativa que falam mais alto, né, o risco ele deixa de ser tratado e vira uma aposta. O terceiro tipo é o mais silencioso de todos, é o desconhecido conhecido. Aqui entra, né, o caso da startup WeWork. Eu quis trazer um exemplo de uma falência de uma empresa, né, ou de uma perda de valor de uma empresa, mas que não levou à morte direta de pessoas. Existe também uma série na Apple TV, as informações existiam, alertas internos, né, existiam, análises financeiras questionáveis existiam, mas essas informações não chegavam aos decisores ou aos investidores, né, ou chegavam distorcidas. O risco ele não estava no mercado, ele estava na cultura organizacional. Quando a verdade não encontra espaço, né, o risco ele cresce escondido. E quando aparece, já é tarde demais. E por fim, o tipo mais desafiador de risco, um desconhecido, o risco emergente, né? O caso do submarino Titã, para mim, é um bom exemplo inicial, tá? Na minha visão, ele começa claramente como desconhecido, por conta do uso de um material novo, que é a fibra de carbono, em um ambiente extremo, com comportamentos que ainda não eram plenamente conhecidos. Porém, com o tempo, né, à medida que surgem dados, testes, alertas, esse risco ele deixa de ser totalmente desconhecido e passa a migrar para as outras categorias. E o caso do Titã, para mim, ele é um risco, é uma situação, né, que passou pelos 4 quadrantes, pelas 4 classificações, até que aconteceu a tragédia. Mas o desconhecido, ele não se limita a projetos experimentais ou relacionados à inovação, tá? Grandes desastres naturais também entram aqui nessa categoria. Terremotos, tsunami, furacões muitas vezes ultrapassam, né, qualquer modelo de previsão.
O tsunami de Fukushima, ou tsunami, tá? Por exemplo, ou o furacão Katrina mostram eventos de magnitude tão grande que extrapolaram cenários considerados plausíveis. E talvez o exemplo mais recente, mais próximo de todos nós, é a pandemia do Covid-19. Ela escancarou como os riscos emergentes podem paralisar sistemas inteiros, cadeia de suprimento, projetos, economias e organizações. Esse tipo de risco não se elimina com matriz de probabilidade de impacto. Ele se trata, né, com projetos resilientes, com humildade, com reservas dentro do projeto e com limites claros de decisão, né? Eu tenho certeza que se você gerenciava projetos na época do Covid, não existia a possibilidade de uma pandemia na sua matriz de risco. O que essas histórias, né, têm em comum, né? Nenhuma delas falhou apenas por falta de método. Elas falharam por falhas humanas, culturais e de governança. Alguém viu, alguém sabia, alguém alertou, mas o sistema como um todo não transformou risco em ação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no último vídeo dessa série. Como liderança, cultura, comunicação e principalmente o papel do PMO definem se riscos viram decisões ou viram desastres e manchetes.